Sejam todos bem-vindos à Faculdade Netcom. Estamos na disciplina de Princípio de Comunicação. Eu sou Paulo Fernandes e veremos modulação PCM. Veja, primeiro vamos ver a teorema da amostragem. No teorema da amostragem é muito simples. Ele diz que, pelo teorema de Nykst, que é o teorema da amostragem, a frequência utilizada para ser processada em um sistema ela tem que ter pelo menos 2 vezes a largura de banda. A frequência utilizada tem que ser pelo menos 2 vezes a banda do sistema. Então, se nós tivermos aqui um sinal delta de T, delta de TS, e eu tenho um sinal como este, eu posso representá-lo. Aqui eu tenho o sinal e aqui eu tenho a representação da transformada de Fourier para esse sinal com as diversas amplitudes, onde eu tenho nada mais do que meu sinal delta de TS multiplicado pela amplitude e também a variação na frequência desse sinal. Ok? Neste caso, para a série de Fourier, como eu disse, eu tenho meu sinal TS, tenho minha frequência e tudo que vai ser feito vai ser a multiplicação, vai ser a variação do meu posicionamento do meu sinal pela amplitude e depois pela frequência para que eu tenha as diversas amostras. Assim, a minha frequência fs tem que ser maior ou igual a 2 vezes a banda, ou o meu período tem que ser igual a 1 sobre 2 vezes a banda. Tendo um sinal, por exemplo, um sinal REC de menos B a B, para esse sinal REC eu terei uma transformada de Fourier dele, será uma função sinc. Se eu tiver amostras desse sinal para cada ponto, por exemplo, desta senoide, para cada ponto como esse, posso representá-lo por um REC na frequência, e aqui eu tenho ele no tempo, voltando ele para o tempo na transformada, o que é que eu vou ter nele? Eu terei que, para cada amostra dessas, eu terei uma função sinc diferente. Assim, eu terei o sinal amostrado, tá aqui o sinal na frequência, e terei o sinal no tempo recuperado. Ok? Então, no caso da amostragem, ela é utilizada para as transmissões e diversos tipos de modulação que são utilizadas. Eu posso ter a modulação por amplitude, posso ter a modulação por largura de pulso e a modulação por codificação por código de pulso. Neste caso, a vantagem da modulação em pulsos tem uma vantagem. Qual é? Eu posso trabalhar com multiplexação, por exemplo, por divisão de tempo. Eu posso pegar vários sinais e colocá-los no único canal e mandar todos aqueles sinais por um único canal. Nós vimos que isso é multiplexação. E desfazer isto é demultiplexação. Nesse caso vai ser a multiplexação por divisão do tempo dentro de um mesmo canal. Aqui nós temos a modulação por codificação de pulso, certo? Aqui eu tenho o sinal modulado, aqui eu tenho o sinal PAN, certo? Por amplitude. Aqui eu tenho PWM, perdão. Aqui eu tenho PWM, você está vendo que aqui vai alterar a amplitude do sinal, aqui a largura de pulso do sinal e aqui a posição de pulso do sinal no ppm. E aqui nós temos 2 sinais em TDM, eu tenho são sinais PAN, né? Então eu vou ter amplitudes diferentes do sinal, tá vendo? 2 sinais com amplitudes diferentes e todo pelo mesmo canal, na multiplexação do tipo TDM. Neste caso, vendo o diagrama de blocos, o que é que eu vou ter do PCM? Eu tenho um filtro passa-faixa, eu tenho um amostrador, vai retirar a amostra, vou fazer a quantização desse sinal e depois a codificação desse sinal. E nós vamos ver a parte de amostragem, quantização e codificação. Ok? Nesse caso, o sinal digital o sinal digitalizado com amostras quantizadas pode assumir um dos L valores, ou seja, um sinal deste tipo é conhecido como um sinal digital L-ário. Ok? Então o que é que nós temos? Nós temos aqui um exemplo de quantização do sinal. Então eu tenho diversos níveis de quantização, onde ele é dado por 2m dividido por L, cada uma dessas faixas. Eu tenho cada amostra desse sinal, aqui eu tenho um sinal, aqui eu tenho umas amostras dos sinais, tá vendo? E para cada amostra eu tenho um limitador entre máximo e mínimo, da qual eles vão receber valores e depois eles vão ser binarizados. Aqui temos um L-ário,
desses sinais, as diversas variações da quantização da quantidade indicada para cada sinal desse. Assim, de um ponto de vista prático, um sinal digital binário pode assumir apenas dois valores. E o que é muito desejável. No computador, por exemplo, você não pode ter um sinal que assuma valores infinitos. Tem que ser valores limitados. Nesse caso, valores binários em codificação binária. Podemos converter um sinal LA em um sinal binário através da codificação por pulso. Por exemplo, se eu usar L igual a 16, ok? Eu vou ter uma representação binária de 16 dígitos, que vai de 0 a 15, conhecida como código binário natural. Cada um dos 16 níveis a serem transmitidos é alocado código binário de 4 dígitos, 4 elevado ao quadrado, ou 2 elevado à quarta, perdão. O sinal analógico MT fica então convertido em um sinal digital binário. O dígito binário é conhecido como bit, ou binary digit. Por conveniência já é conhecido dessa forma. E é muito conhecido. Nós temos lá o computador, por exemplo, que tem um cache de 16 megabits. O que é isso? Temos bits lá, 16 milhões de bits sendo processados. Cada amostra no exemplo é, portanto, codificada em 4 bits. Para a transmissão desses 4 bits, precisamos alocar uma forma diferente de pulso para cada um dos 2 bits. Uma possibilidade é alocar um pulso negativo em um bit 0 e um pulso positivo em um bit 1, de modo que cada amostra seja transmitida por um grupo de 4 bits binários. Ok? Isso é possível ser feito, está naquela imagem em cima. No caso da largura de banda de áudio é de 15 kHz. Contudo, para a voz humana, nós precisamos apenas de 3,4 kHz. Usando o Nyquist, o teorema da amostragem, nós precisamos apenas uma frequência de 6,8 kHz. Para que filtros realizáveis possam ser aplicados na reconstrução do sinal. Ou seja, cada amostra é por fim quantizada em 256 níveis, ou L igual a 256, o que requer um grupo de 8 pulsos binários, 2 elevado à oitava. Assim, um sinal de telefonia requer 64 bits de pulsos binários por segundo. Um exemplo de PCM é o Compact Disc, que não é tão utilizado hoje, é até difícil você encontrar leitor de CD, né? Mas ele tem uma largura de banda de 20 kHz para o sinal de áudio. Pelo teorema de Nyquist, pelo menos 40 kHz seria a frequência. E a taxa de amostragem é um pouco maior, de 44,1 kHz. Nesse caso, o sinal quantizado é de L igual a 65.536 níveis de quantização, ou seja, 16 bits para reduzir o erro de quantização. Ok? Então, amostras codificadas em binário 1,4 milhão de bits por segundo, ou 1,4 megabits por segundo, são então gravadas no CD. Ok? Quais são as vantagens da comunicação digital? Ela é capaz de suportar muito mais de canal. Ela tem, em relação à analógica, ela viabiliza o uso de repetidores e regeneradores para que você possa ter um alcance maior do sinal. A implementação no hardware é mais flexível. Os sinais podem ser codificados para reduzir a taxa extrema de pequenas taxas e alta fidelidade. A multiplexação dos sinais digitais é fácil e eficiente. A comunicação digital é inerente e eficiente, é mais eficiente do que a lógica por causa da relação de sinal-ruído SNR por largura de banda. O armazenamento de sinais digitais é relativamente simples e barato, colocado no banco de dados, por exemplo. A reprodução com mensagens digitais pode ser extremamente confiável e sem deterioração. E o custo do hardware, segundo o teorema de Moore, ele decresce de 50% a cada 2 ou 3 anos. Então você vai ter equipamentos mais eficientes e mais baratos. Tem aquilo que nós já falamos sobre quantização, que é basicamente você determinar os limites desse quantum para cada um dos níveis que eu estou trabalhando das minhas amostras, determinando o nível máximo e mínimo. Ali as amostras, aquilo que é o sinal original foi amostrado. Dessa amostragem foi feita a quantização, determinando os níveis de cada um. A partir dessa quantização, ela é feita
cadê aqui? A codificação do sinal. E essa codificação para ter como resultado um código binário. Um código binário no final. Então, para cada um eu teria um código binário. E a junção de todos esses códigos é o meu sinal no formato digital. Ok? Para isso eu devo levar em consideração a largura de banda de transmissão e a relação sinal-ruído de saída. A largura de banda tem que ser pelo menos de 2 elevado a n, com n dos dígitos binários para cada nível de quantização. O meu n, na verdade, vai ser 2, retirando esse n daqui para encontrar o n, né? Basta aplicar o logaritmo, eu vou ter que meu n vai ser o 2 log de L. Vai ser o log de L na base 2, o log 2 de L. Para cada amostra quantizada e, portanto, codificada em n bits. Como o sinal MT limitado a uma banda BHz requer um mínimo de 2B de amostra por segundo, precisamos de 2 NB bits, ou seja, 2 NB porções de informações por segundo, tendo em vista que uma largura de banda unitária de 1 Hz pode transmitir um máximo de 2 porções de informações por segundo. Precisamos de uma largura de banda mínima de BT Hz em canal, ou seja, minha largura de banda mínima vai ser NB vezes Hz. Ok? Nesse caso, o que acontece com o SNR na modulação PCM? Ele vai ver o seguinte, que colocando aqui essa largura, essa barganha de SNR com largura de banda é interessante e se aproxima do limite teórico. Um pequeno aumento na largura de banda resulta em um grande benefício em termos de SNR. Em relação a essa relação é vista claramente que usamos a escala de decibel. Então, como fica essa relação de sinal-ruído? Cada vez que meu sinal-ruído aumenta, significa que eu tenho mais sinal do que ruído, então meu sinal está melhor. Neste caso, eu tenho que essa relação no PCM vai ser de alfa mais 6n em dB, onde alfa é 10 log de C. Isso mostra que o aumento de n igual a 1, veja, acrescenta um bit na palavra de código e quadruplica a SNR de saída, ou seja, um aumento de 6 dB. Assim, se aumentarmos n igual a 8 para n igual a 9, a SNR quadruplica, eu melhoro o meu sinal. Mas a largura de banda de transmissão aumenta, por exemplo, de 32 kHz para 36, um aumento de 12,5%. Eu aumento a largura de banda em 12,5%, mas em compensação eu aumento o meu SNR em 4 vezes. Então eu melhoro muito meu sinal. Então eu consigo controlar o SNR pelo controle da largura de banda de transmissão. Sendo nesse ponto, o PCM é superior à modulação por frequência à modulação por fase. Então agradeço a todos e tenham ótimos estudos.